porque Deus rejeitou a oferta de Caim. E o que isso tem a ver com a morte que domina Gênesis 5? A resposta revela algo profundo sobre o pecado e sobre a história da humanidade. Caim e Abel, dois irmãos, duas ofertas. Abel trouxe das primícias e do melhor do seu rebanho. Caim trouxe do fruto da terra. O Senhor se agradou de Abel, mas rejeitou Caim e sua oferta. O problema não era o tipo de oferta, mas o coração. Como ensina Hebreus 11, Abel ofereceu pela fé. Deus advertiu Caim: o pecado está à porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado não é passivo. Ele age, ele deseja controlar. Mas Caim não ouviu. No campo, ele matou seu irmão. O primeiro assassinato nasceu de um coração dominado. Deus perguntou: onde está Abel? E Caim respondeu: sou eu o guardador do meu irmão. Deus trouxe juízo, mas também colocou um sinal em Caim, impedindo que fosse morto. Mesmo após o pecado, ainda há graça. O problema de Caim não foi apenas a oferta, foi um coração desalinhado com Deus. O pecado começa dentro, antes de aparecer fora, e Deus ainda nos chama: domine o pecado, antes que ele domine você. Mas a história não parou em Caim. O pecado continuou, geração após geração. E agora, vemos o resultado. E ele viveu, e teve filhos, e morreu. E ele viveu, e teve filhos, e morreu. E ele viveu, e teve filhos, e morreu. A morte se repete, novamente e novamente. Isso não é coincidência. É o cumprimento da consequência do pecado. Desde Gênesis 3, Deus havia dito que a morte viria. Em Gênesis 4, vimos o pecado se espalhar. Em Gênesis 5, vemos a morte dominar. Mas então, algo diferente acontece. Um homem quebra o padrão. Enoque, em vez de morreu. O texto diz: Enoque andou com Deus. E já não era, porque Deus o tomou. Em meio à morte, surge um vislumbre de esperança. Gênesis 4 e 5 mostram duas realidades. O pecado se espalha e a morte o segue. Mas Deus não abandona sua criação. Mesmo em meio ao juízo, Ele preserva a promessa. E essa promessa continua. Nos vemos no próximo capítulo.